sou da Universidade de São Paulo, mas em São Carlos, uma cidadezinha pequena, onde nós temos universidade. Aconteceu o SBPC lá agora recentemente. E eu sou o coordenador da Agência USP de Inovação. O que faz, né, o coordenador da Agência USP de Inovação? Aí ele tenta coordenar a inovação da Universidade de São Paulo. Então, quando a Alessandra me convidou, eu achei que seria legal falar um pouquinho sobre o Ano da Luz, um pouquinho do que é a luz, porque é importante, explicar para vocês algo que vocês possam depois entender o que eu vou falar das aplicações, porque eu sou o delegado brasileiro na Unesco, na ONU, para o Ano Internacional da Luz. Eu estive lá na abertura, acho que eu entendi qual é o espírito do Ano da Luz, então eu queria contar para vocês, já que vocês estão também comemorando, né? Luz, ciência e vida, tem que ter uma razão para isso. Então eu vou falar um pouquinho da luz, aí eu vou falar um pouquinho do sistema de inovação, porque eu sei que aqui tem diversas autoridades, tem o próprio secretário de Ciência e Tecnologia. Eu vou mostrar um pouquinho a filosofia que nós temos, não é a única, né? Mas nós temos uma na Universidade de São Paulo que tem funcionado. Nós temos só de empresas incubadas hoje 270. Né? Só em óptica, no meu laboratório, nós montamos 45 empresas. Empregamos 1000 pessoas. E obviamente que as experiências sempre são importantes, tanto as positivas quanto as negativas, né? Claro que eu vou dizer um pouquinho do que deu certo, mas obviamente que tem um monte de coisa que não dá certo. E aí eu queria falar de alguns exemplos. Será que realmente essas técnicas fotônicas estão revolucionando a vida? Então eu quero falar de algumas técnicas modernas para o tratamento do câncer, tratamento do HPV feminino, colo de útero, diagnósticos e controle microbiológico. São todas técnicas que já estão disponíveis para a sociedade. Inclusive aqui no Maranhão nós temos uma clínica parceira. Nós temos 100 clínicas tratando câncer de pele em 20 minutos hoje no Brasil. Então eu vou mostrar isso para vocês. A minha ideia era, nós temos uma palestra com demonstrações. A gente monta um laboratório e vai falando da luz e vai demonstrando, para mesmo as pessoas que não são cientistas entenderem essas coisas. E eu tinha intenção de trazê-la, mas aí eu vi os horários e achei que não ia dar certo. Quem sabe em outubro a gente pode voltar. E nós temos também uma coleção de kits. Vou mostrar para vocês que o Brasil tem um problema, ele cria muito espectadores de tudo. A última coisa que nós vimos é que nós temos, a gente achava que todo mundo sabia bem futebol no Brasil, descobrimos que somos todos espectadores, né? E está cada vez mais patente. Em ciência acontece isso, a gente cria muito espectadores, e aí eles não são tão praticadores, e a ciência não consegue então percolar por onde precisaria, inclusive na sociedade. Então nós fizemos uns kits com algumas pessoas, todos da Academia Brasileira de Ciência, para poder praticar ciência. E a presidente Dilma anunciou no Jornal Nacional que iria distribuir 1 milhão de kits, mas a gente está vendo que a iniciativa de cada estado está sendo mais importante em não distribuir 1 milhão, mas distribuir 100, 200, preparar o professor. Se o professor não é fanático por ciência, como que ele pode transmitir para os alunos, né? Então nós estamos fazendo um programa, quem sabe, aqui no Maranhão vai ser um dos nossos parceiros. Quando a gente fala em luz, tem que lembrar do sol, né? E um pouco de comemorar o Ano da Luz é que às vezes você não se deu conta que você é feito de luz, né? A energia química que nós temos só pode vir do sol na forma de luz. E, bom, então por aí já era motivo suficiente para a gente tentar refletir um pouco sobre isso, principalmente porque a nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação diz que a gente tem que ensinar as pessoas, cidadão comum, tudo isso, consciência para ele entender o mundo, entender o que está ao seu redor. Só que se eu perguntar aqui nessa sala, quem sabe por que o céu é azul? Você é físico? Então, físico não vale. Mas o céu, imagine, né?
Todo cidadão deveria saber olhar um pouquinho para a natureza e entender o que está ali, vocês não acham? Então, está aí. A gente vê com luz, já é um motivo para se comemorar. Mas, a razão principal, não sei se vocês sabem quem que propôs que esse fosse o Ano Internacional da Luz. Você sabe, secretário? Foram os africanos. Tá? E se você vê o cartaz oficial da ONU, que foi lançado pela Unesco, ali não tem nenhum aparelho laser, ali não tem. Tem uma menina acendendo algumas lâmpadas de querosene. Tá certo? E por que os africanos propuseram? Eles propuseram por duas razões. Primeiro, que nós temos 1,1 bilhão de pessoas que não têm luz elétrica. Acabamos de dar o Nobel de Física para quem inventou os LEDs, que deu origem à luz a LED, mas nós temos 20% da população do mundo que não tem luz. E na África, na Índia, em alguns países da Ásia, e aqui no Brasil também, a grande causa de acidente infantil é queimadura com lâmpadas de velas e lâmpadas de querosene. E também tem outros motivos, né? Um deles é comemorar os 1000 anos do El Haytham, que é um cientista do mundo árabe, que hoje em dia nós estamos mandando bala no mundo árabe, né? Terrorista, você quer? Aí a Unesco entendeu o seguinte: espera um pouquinho, nós esquecemos que eles criaram a medicina moderna, eles criaram a matemática, eles criaram as bases da física moderna. Pô, não é hora de resgatar um pouco isso? Enquanto o mundo ocidental, a Europa, estava na época da escuridão, das trevas, da Idade Média, os árabes estavam na Era da Luz. Eles estavam fazendo a ciência que deu origem a toda a ciência moderna que nós temos. Vocês podem ler por aí, a medicina moderna nasceu do mundo árabe, né? E a ótica também nasceu. Então pareceu interessante, e foi muito interessante, porque na semana do lançamento foi quando eles assassinaram os jornalistas lá em Paris, e o lançamento foi em Paris, não é? Então também era um momento de reflexão, e realmente agora o pai da ótica, o pai da ciência ótica, vai ser atribuído a esse árabe que há 1000 anos pensou, antes de Galileu, Descartes, todo esse pessoal que a gente aprende na escola como sendo os cientistas da luz, né? Então tem que reconhecer um pouco. E aí tem vários fatos históricos que coincidem esse ano de ser comemorado, né? Mas, como diz um dos embaixadores da Arábia Saudita, fez uma palestra na inauguração do Ano da Luz, e ele deixou bem claro que é um ano para se refletir, por isso que tem os outros anos, né? Astronomia, para a gente entender que a ciência tem que fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos ser ignorantes, né? Hoje em dia, para tomar um remédio, você tem que saber um pouquinho de ciência. Mas além disso, ele deixou bem claro que talvez nós temos que refletir que a luz que a gente precisa não é aquela que os olhos enxergam, mas é aquela que a mente não vê. Aí ele listou uma série de cegueiras mentais que a civilização moderna está enfrentando, e ele estava então se referindo a essa luz. É um momento para a gente refletir um pouco, para a gente aprender. Aqui eu só coloquei alguns slides, não vou elaborar muito o quanto a luz tem sido importante. Basicamente é a única forma da gente se encontrar na imensidão do universo, é a única forma da ciência progredir, é a única forma de nascer novas formas e teorias, e é através das observações. Em geral a gente não enxerga nada diretamente, a gente enxerga indiretamente, e a gente tem que aprender a interpretar a luz, né? E aqui eu coloquei uma foto que é o Galileu reconhecendo que, na verdade, tudo que ele fez de ótica, os telescópios, para entender, que quase foi queimado na fogueira e tudo isso, ele agradecia a esse árabe. Então, de fato, né, a gente tem essa mania de esquecer por conveniência quem faz as coisas. Bom, a luz ela é extremamente importante, tanto é que nós lançamos lá em São Paulo, no Ano da Luz, Devolva a Luz do Céu. Nós queremos ver estrelas.
porque em algumas cidades não se vê mais estrela. Então, eu quero a luz do céu. Me dá a luz do céu, eu já vou ficar mais contente. Aqui no Maranhão, certamente você vê melhor a luz do céu ainda. Bom, para a gente entender um pouquinho das coisas que eu vou falar, eu estou usando essa oportunidade. Eu sou físico atômico molecular, trabalho com mecânica quântica experimental, poderia ser mais fundamental. Trabalho com átomos frios e coordeno a Agência Luz de Inovação. Então, deve ter alguma ligação aí, né? Que eu gostaria de poder explicar. Então, eu vou falar um pouquinho aquilo que eu faria numa demonstração para vocês. O que é um pouquinho a luz? Entendeu? Como que ela interage com a matéria? Por que é importante? Por que nós não somos transparentes, né? Eu queria fazer uma correção aqui, que está nos livros textos das crianças, provavelmente aqui no Maranhão também, que é sobre o calor do sol, etc., para deixar claro. E depois falar um pouquinho das sensações. Eu vou pular um pouquinho essa parte e vou depois entrar na inovação e nas aplicações, tá bom? Primeiro deixa eu falar um pouquinho da luz, né? Estamos no ano da luz. Vamos falar das fontes de luz. A maneira que se faz luz é que dá a ela certas características. E luz, obviamente, ela sempre é produzida através de uma conversão de energia, seja energia química, seja energia elétrica, essa todo mundo conhece, seja luminosa. Às vezes luz se converte em luz, é interessante, seja mecânica, não é? Ou nuclear, né? O sol usa um pouco de tudo. Mas vamos pegar essa lâmpada aqui que está iluminando a sala. Essa lâmpada aqui tem um monte de conversão nela. Todo mundo aqui sabe como funciona essa lâmpada? Posso fazer uma pergunta para qualquer um que vai responder? Essa lâmpada aqui que todo mundo usa, ela tem um vapor de mercúrio. Aí alguém vai lá e dá uma descarga elétrica. Bom, então tem energia elétrica. Se não ligar ela na eletricidade, ele não funciona. A energia elétrica acelera elétrons, colidem com os átomos de mercúrio e produz luz, né? Excita, desexcita, mas só que produz luz ultravioleta, que não é bom para nós. Aí aquela luz ultravioleta interage com aquele pozinho branco e converte em luz branca. Quer dizer, ali tem quase tudo, né? Tudo que está nesse diagrama acaba estando nessa luz aí. Assim se produz a luz. E a gente tem vários tipos. Cada tipo tem um mecanismo, e quanto mais eficiente eu consigo converter a energia para ela virar luz, mais econômica é essa fonte de luz. Por isso que hoje nós estamos todo mundo atrás do LED, porque atualmente ele é o mais eficiente. Então eu consigo gastar menos para produzir a mesma quantidade de iluminação. Mas sem dúvida, do ponto de vista científico, foi esse senhor aqui chamado Maxwell que entendeu a luz, porque a luz é uma confusão, né? Aliás, até hoje, para muita gente a luz é alguma coisa esotérica, né? Aliás, outro dia eu fui numa casa de esoterismo lá em São Carlos, e a mulher falou, se você quer estar bem, você tem que botar roupa azul, porque é a luz azul do cosmo que te dá energia. E eu vou tentar convencer vocês que se eu botar uma roupa azul, a única luz que eu não pego é azul, pego toda a outra. A luz azul é o que eu devolvo para todo mundo, tá certo? Então eu falei, mas acho que a senhora está confusa, né? Não era melhor eu tirar a roupa e ficar com uma luz azul? Então eu vou tentar explicar um pouquinho. Mas para poder explicar essas coisas, o homem teve que entender o que é a luz. Parece tão trivial, né? A luz, o que é a luz? O que é a luz, secretário? É algo que ilumina. Mas se eu só usar isso, eu só vou usar a luz para iluminar. A ciência, há 150 anos, o Maxwell, que é um cientista que quem é físico tem que saber, ele decora, não é isso? Ele chegou e falou, não, eu consigo interpretar cientificamente o que é a luz. E ele conseguiu mostrar que a luz tem tudo a ver com eletricidade. Eletricidade, todo mundo sabe o que é eletricidade, né? Na tomada tem eletricidade. Normalmente a gente fala em voltagem, mas os físicos gostam de falar em campo elétrico, que é voltagem também. E quanto que está a voltagem da tomada? Oscila 60 vezes por segundo, né? Que é o tal de 60 Hz. Se eu pegasse aquela tomada e fizesse aquela, fosse multiplicando quanto que isso oscila, a hora que eu chegasse em 1 milhão vezes 1 milhão de vezes,
ia sair luz da tomada. Você acredita nisso? Pois o Maxwell mostrou isso para a gente, que luz e eletricidade tem tudo a ver. Aliás, ele criou o conceito de radiação eletromagnética, que engloba muito mais do que a luz que eu enxergo. Mas o importante é que ele mostrou para a gente qual é a base científica da luz. Ela é feita de eletricidade, também de magnetismo, mas esse é menos importante para as coisas que eu vou falar, mas é muito importante para outras coisas. O micro-ondas, por exemplo, se eu falar para você que micro-onda e luz e eletricidade da tomada é tudo a mesma coisa, você vai falar, esse cara está maluco, né? Mas é. Foi essa descoberta do Maxwell, que ele está comemorando 150 anos, que tornou a luz um objeto consolidado para uso científico. Senão a gente não ia entender nada. Tá ok? Então, a ciência olha a luz como se fosse a eletricidade da tomada. Só que na tomada ela oscila 60 vezes por segundo. A gente chama de onda eletromagnética de potência. E ela não se propaga sozinha, ela tem que ter condutores. E ela movimenta motores e assim por diante. Agora, se eu aumentar a frequência, ela vira luz. E se eu aumentar, ela vira raio-x. O raio-x do dentista é igualzinho a essa luz que está saindo dessa câmera. Não é? Só frequência diferente. Isso foi um grande avanço da ciência. A gente não tem ideia do que foi isso. Ok? Bom, dependendo dessa frequência, a gente dá nomes diferentes. Chama de ondas de potência, aí depois chama de ondas de rádio. Aquela onda que sai da antena do rádio vem para a gente. É a mesma coisa que luz. É a mesma constituição física. É eletricidade oscilante. Não é? E aí eu vou aumentando essa frequência, eu chego no micro-ondas. Então quando você liga o seu micro-ondas em casa, a senhora tem um micro-ondas, não tem? Quando você liga, você não enxerga, mas está saindo um tipo de luz ali dentro, que está chegando no alimento, que a gente chama de micro-ondas. A frequência é da ordem de 1.000 vezes, 1 milhão de vezes por segundo, uma eletricidade que oscila. Aumentando um pouco, chega no infravermelho, aumentando um pouco mais na luz visível, que é aquela que é capaz de ser detectada pelos nossos olhos, aumentando um pouco mais ultravioleta, aumentando um pouco mais raio-x, aumentando um pouco mais radiação gama, e o homem para por aqui, para nos raios cósmicos, que ele chama, que ele nem entende muito bem ainda, né? A gente não entende tudo da luz, a gente pensa que entende, mas não entende. A luz é uma coisa complicada. Não, o laser é uma fonte de luz diferente. Qual a diferença do laser e de uma lâmpada? É a forma que a luz é produzida. O laser é um instrumento que, ao invés de converter a energia, eletricidade, luz e acabou, não, a eletricidade produz luz que converte de novo em luz. E o que o laser é? Ele é um clonador de porções de luz. Eu ponho um material capaz de receber energia. Quando uma porção de luz passa, ela produz porções gêmeas. E como é gêmeo, sai todo mundo na mesma direção. Por isso que o laser vai numa única direção. Essa é a razão. Certo? Bom, isso tudo aqui, a gente às vezes gosta de chamar de luz aquilo que a gente enxerga. Mas na verdade a ciência enxerga a luz como todo. Tudo para nós é chamado radiação eletromagnética. E nada mais é do que um tipo de eletricidade oscilante. Mas aqui tem uma coisa interessante. Porque a luz sendo eletricidade e a matéria sendo cargas, todo mundo sabe que a matéria é feita de cargas. A gente tem que aprender isso no ginásio. O fato da matéria ser feita de cargas e a luz ser um fenômeno elétrico, todo mundo sabe que eletricidade é igual de carga, né? Aprende desde o jardim da infância hoje, não é isso? Que dá choque, carga andando, corrente elétrica, não sabe? Você não é física, mas você sabe disso. É por isso que a radiação, a luz, interage tanto com a matéria, porque a matéria é feita de carga, e nós não somos transparentes por isso. E como que isso acontece? Isso acontece da seguinte forma: você tem cargas, os físicos gostam de dar nomes bem complicados, função de onda, orbitais, mas na verdade são cargas negativas seguradas pelas cargas positivas, não é? Tem dois tipos de carga, e quando vem essa voltagem oscilante, a voltagem arrasta a carga. Por isso que se liga na tomada, tem corrente elétrica, não é isso? Ela pega e chacoalha as cargas.
é a forma que a luz dá energia para a matéria, chacoalhando as cargas. Aí vira de alguma maneira. Imagina que nós aqui fôssemos um bloco de matéria, todos os átomos, cada um de vocês um átomo, dando a mãozinha. Aí eu venho, se eu chacoalhar ela, tudo começa a chacoalhar. Esse chacoalhamento é o que nós chamamos de calor. Calor não tem nada a ver com luz. Luz é eletricidade. Por isso que está errado os livros-textos que dizem que o calor vem do sol só vem luz. Calor não propaga pelo vácuo. Por isso que garrafa térmica funciona. Você tira o ar de dentro, não conduz, não é isso? E os livros estão lá dizendo, calor que vem do sol. Aliás, eu dei uma palestra outro dia em Belo Horizonte para 900 professores de licenciatura. E eu fiz essa pergunta. Só uma meia dúzia sabia realmente esclarecer por que do sol não vem calor, vem luz. Isso é importante. Essa diretriz do MEC diz que a gente tem que ensinar os alunos a interpretar a natureza. Nós não podemos ensinar errado. Toda vez que você ensina uma pessoa errada, ou seja para simplificar, ou porque você não sabe, ganha um descrédito. Toda vez que você ensina uma criança certo, ganha um crédito. Aliás, nós até criamos lá em São Paulo um slogan agora, né? Para ser inesquecível não precisa ser famoso, seja um professor de ciência. Pessoal, então é essencial para nós, cientista ou cidadão, desmistificar isso. A luz interage com a matéria através das cargas, chacoalha e vira energia mecânica. Porque quando você tem massa chacoalhando, esse é o calor. Então, o micro-ondas funciona como? Tem um tipo de eletricidade oscilante que chacoalha as moléculas de água, faz elas rodarem e vira calor. Elas batem nas outras, é assim que eu aqueço a carne, é assim que eu cozinho o ovo e assim por diante. Tá certo? E eu não acho que é bacana você ter um ultrassom, um micro-ondas, desculpa, e achar que aquilo é um milagre. Não é. O homem entende. Olha, eu sou cristão, aliás eu sou da Academia de Ciências do Vaticano, né? Mas eu não acredito em certos milagres, não. Eu acredito no homem, eu acredito no milagre do homem. Primeiro, né? Porque isso aqui tudo tem que ser entendido, né? Os outros milagres podem estar por aí, mas o do homem é mais importante, né? Então, você tem que entender como o micro-ondas funciona. Porque tem gente que acha que o micro-ondas ele deposita demônio na carne e se você comer vai ficar doente. Você acha que é brincadeira? Entra no YouTube, entra lá, coloca o demônio do micro-ondas, vai encontrar. Mas isso é ignorância. É tudo que a gente não quer com uma semana de ciência. Não é isso? Queremos esclarecimento sadio. Dizem que tem radiação, né? Radiação ionizante. Ah, mas se essa voltagem, que é luz, estiver oscilando muito, e vamos supor que você é um átomo. Ah, não vou pegar o secretário, não. Ele não é tão bonito quanto a Alessandra. Vamos imaginar que a Alessandra é uma bonita molécula. Ela tem cargas ao redor, não tem? Se eu chegar com luz aqui oscilando muito, eu vou arrastar as cargas da Alessandra. Se eu arrastar muito, o que acontece? A carga vai embora. Isso chama ionização. É por isso que radiação ultravioleta, raio-x, ioniza as moléculas. E se por acaso a estrutura da Alessandra depende da distribuição de carga, eu tirei carga, ela muda a estrutura, não é? Por isso que é perigoso, porque se eu mudar a estrutura das minhas moléculas, elas vão se reproduzir errado e vão, Deus sabe, produzir o quê? Tá ok? Mas a radiação de baixa frequência não consegue remover as cargas da molécula, então não é perigosa. Tá certo? É assim que a luz interage. E se a luz interage assim, ela tem um efeito fantástico. Quando o sol bate nas plantas, o que ele está fazendo? Como que a energia está entrando lá dentro? Ele está indo lá e chacoalhando as cargas que a gente aprende na química. Todo mundo aqui passou pelo ginásio colegial, né? Bom, ginásio nem existe mais, né? É o básico e o fundamental e médio. Você vê que eu já estou com... Eu não vou dizer minha idade, né? Pelas músicas que eu coloquei no início, o pessoal já começou a adivinhar a idade, né? Ele vai lá, transfere energia, excitando aquelas cargas. Por isso que é importante as crianças aprenderem um pouquinho de química, aquelas
orbitais, aquelas coisas. Isso não é totalmente... Nós, aqui no Brasil, que a gente criou essa ideia que saber ciência é para cientista. Saber ciência é para cidadania. Uma pessoa que sabe ciência não é enganada. Está provado. A pessoa que não é cientista, mas lê... Lá em São Carlos tem um advogado, todo mundo quer esse cara. Por quê? Porque ele estuda ciência. Entende? Ele é capaz de convencer com a verdade, não com virtualidades. Então é isso que nós temos que ensinar. Esse conceito é importante, porque nós dependemos do calor. O calor é que faz as nossas moléculas chacoalhar e que produzem as reações químicas. Porque para o metabolismo continuar dentro da gente, tem que ter movimento. Os átomos têm que se encontrar um dia. Se eu não promover o encontro de um homem e uma mulher, nunca vai ter casamento. Mesma coisa o metabolismo. Eu tenho que chacoalhar todo mundo, dá. É calor, isso é calor, não é? E aí, por isso que a vida começa a cessar, o metabolismo começa a parar quando você começa a resfriar. Porque você não permite que as moléculas se encontrem e que tenha metabolismo. Tá certo? Então, o Sol não emite calor. O Sol emite luz. Portanto, a luz é realmente a nossa fonte de vida. Chegando aqui, encontra a matéria, vira calor. Se você não acredita, vai lá ver como funciona um coletor solar. Está na moda, ele funciona exatamente assim. Ele coleta a luz para converter em calor. Bom, isso aqui é o calor. E para chacoalhar essa molécula, eu tive que botar luz ali dentro. É muito difícil, ou então bater em outras moléculas. Tá certo? Expliquei um pouquinho das duas, porque eu vou agora, daqui já vou explicar como que a luz faz um diagnóstico de doença. Por que hoje eu, jogando um raio laser nela, eu sou capaz de saber se ela se ela está anêmica, ou se ela está com alguma doença que não é visível. Quase todos os métodos analíticos hoje, que você pega o seu sangue e leva lá no laboratório, ele usa a luz para olhar. Ele usa a luz e vê a luz que vem das células e identifica o que está acontecendo. Tem alguém da área médica aqui? Ninguém. Eu vou falar um pouquinho de câncer, dessas coisas. Bom, a luz interage com a matéria e a gente enxerga. Eu vou pular essa parte que a gente enxerga, porque já que eu prometi voltar em outubro, no dia que for possível, eu vou fazer uma demonstração sobre as sensações. Aliás, aqui todo mundo já é grande, né? Eu tenho uma aula de cores e sensações que é fantástica. Porque todo mundo acha que a cor do despertar sexual é o vermelho. Não é. É o amarelo. O vermelho chama mais atenção, mas não necessariamente da parte sexual, né? Um hospital, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o médico no campo cirúrgico usa azul ou verde? E olha que essa pergunta eu faço para médicos. Vocês sabem por quê? Por que não é mais branco? Hã? Como? Não. Você não é médico não, né? A gente tem no olho, é o que eu iria explicar rapidamente, mas eu vou explicar mais rapidamente ainda. O que a gente tem no olho são sensores que só enxergam vermelho, verde e azul. E o vermelho é o mais sensível dele, por isso que é a cor do perigo. Mas se eu colocar qualquer cor que contenha vermelho, eu saturo aqueles chamados cones. E aí você perde o poder de distinguir tonalidades de vermelho. É fácil. Vai lá na sua casa, acende uma luz forte na parede branca, aí você pega no jogo de lápis de cor 3 tonalidades bem próximas de vermelho. Você fica olhando para o branco, que contém todas as cores, né? Aí você olha, você é incapaz de distinguir. E a medicina descobriu isso, que de primeiro tudo era branco, mas o branco contém o vermelho. O branco é uma mistura de todas. Ele sensibiliza todas as células do olho. Eu tenho que então sensibilizar o verde e o azul e deixar o vermelho reservado para o médico não cansar durante o ato cirúrgico. Aí ele é capaz de ver pequenas tonalidades do vermelho. Essa é a razão. E eu vou fazer um experimento aqui. Isso aqui ninguém discute que isso aqui é verde, né? Estão vendo meu pontinho verde? Agora eu vou circular ele. Vocês estão vendo que tem um rastro vermelho por trás? Por quê?
Por que eu joguei verde e você viu vermelho? Exatamente por isso. Porque eu joguei um ponto tão forte verde que eu saturei o seu cone capaz de enxergar o verde. O que sobrou é o azul e o vermelho, que junto forma a magenta, que é aquele avermelhado que você vê vindo do branco. Você não deveria ver isso, mas isso só existe no seu olho. Fisicamente, aquele rastro que você vê vermelho ali, só está na sua mente. Deixa eu falar um pouquinho de inovação. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, talvez seja a maior universidade do Brasil. Nós temos hoje 170 mil pessoas dentro da Universidade de São Paulo. Estamos chegando a 110 mil alunos. Você sabe qual que é o orçamento da Universidade de São Paulo? Você sabe, secretário? 5,5 bilhões de reais. Pessoal, 5,5 bilhões de reais é muito dinheiro. Não é toda a capital do Brasil que tem esse... É quase a metade do orçamento do Maranhão. É metade, quase a metade do orçamento do estado do Maranhão. A Universidade de São Paulo, pessoal. Você acha que a gente não tem a obrigação de converter esse dinheiro em riqueza? Você acha que nós podemos ser eternamente consumidores de recursos públicos? Mas o que a gente produz? Aí você vai falar, produz bons médicos, bons políticos eu não vou falar, mas produz bons médicos, produz bons advogados, produz bons engenheiros? Produz, como as outras universidades também produz. Só que a sociedade, isso não é suficiente. A sociedade precisa de mais. Precisamos converter conhecimento em economia. E isso chama-se inovação tecnológica. Tá certo? Então, nós criamos, como todas as universidades, eu tenho certeza que aqui no Maranhão deve ter também um escritório dedicado à inovação. E a inovação não vem ao invés da excelência. Se alguém falar para você, aqueles pesquisadores só pesquisam ciência, não quer saber da sociedade. Não é isso. É que além de pesquisar a ciência, ele tem que contribuir com a sociedade. É um estado de alerta. Inovação é um estado de alerta, que todo mundo pode contribuir. E o que eu faço lá? Não faço identificar, eu combato algumas coisas. Todo mundo fala do ciclo virtuoso da inovação, mas ele tem um vicioso, que é as pessoas que falam só de inovação e não praticam. Isso está muito no ambiente acadêmico e também na escala política, não criticando ninguém, obviamente. Mas nós temos que combater o vício da inovação e partir para a ação da inovação. Então isso eu faço muito. Eu tenho uma estrutura invejada, eu tenho um prédio meu, tenho um anfiteatro meu, tenho um refeitório meu, muito bem organizado. É um luxo, tá certo? A gente recebe hoje comitivas internacionais, mas eu tenho o princípio de que eu tenho que gerar, eu sou uma instituição pública, eu tenho que gerar riqueza para a sociedade, não para a universidade. Então isso é contrário ao modelo europeu, que infelizmente alguns estados do Brasil estão adotando. Fazer inovação na Holanda é fácil. Lá a inovação no ambiente acadêmico é um escritório de negócios. Aqui no Brasil não, nem pode. Nós já somos público, não é? Nós temos que gerar empresa e rezar novena para que ela dê certo, para que ela gere emprego, gere impostos. Tá certo? Muito bem. E aqui eu não vou falar muito da inovação, senão não vai dar tempo de mostrar alguma inovação. Mas a inovação, por que eu estou falando isso? Porque tem um secretário de Ciência e Tecnologia, que certamente está vinculado à Fundação do Estado, está vinculado toda inovação começa com uma ideia. Mas a ideia não vale nada. Aqui são números e aqui valores. Eu tenho que ter 1 milhão de ideias para provar algumas em princípio. Provar em princípio é dizer, a minha ideia é verdadeira. Hoje eu levantei de manhã e tive uma ideia para crescer cabelo. Aí eu falei, bom, essa ideia precisa de um caminhão-tanque para trazer um produto químico. Aí depois não vai funcionar. Entendeu? Aí mais ou menos às 9 horas essa ideia já tinha desaparecido. Então, nem toda ideia serve para alguma coisa. Dessas ideias que eu consigo provar que funcionam, tem validade, apenas uma parte delas pode ser prototipada. Prototipada não é só fazer um instrumento, é aplicar a ideia. Desses que são prototipados,
Apenas uma fração pode ser um produto. Porque demonstrar que ela serve para alguma coisa não quer dizer que ela pode virar um produto. Virar um produto tem todo um requisito. Ele tem que ser distribuído, ele tem que ser vendido, ele tem que ser vendido num preço que as pessoas possam pagar, não é? E desses que viram um produto, muito pouco conquista o mercado. Então, 1 milhão para 1. A sociedade hoje está pagando quem para ter ideia? A universidade. Por que eu sou tempo integral e os professores da sua universidade são tempo integral? Para ficar pensando, não é? Pensando em ter ideia para quê? Para poder ter 1 milhão de ideias e a gente aproveitar essa uma. Então, a universidade, que de primeiro só queria gerar conhecimento, ela tem que agora participar dessa parte da inovação. E as empresas dessa parte. De primeiro, as empresas tinham grandes departamentos de desenvolvimento. Teve uma época que a Bell Labs, que hoje é AT&T, tinha mais cientistas do que o Brasil inteiro. Quando eu voltei do meu doutorado, tinha 2.700 físicos nos laboratórios da Bell Labs. Tinha 400 físicos no Brasil. Tá certo? Mas hoje, a economia não permite. As empresas estão atrás disso aqui. Aqui no Nordeste tem um monte de gente olhando a descoberta de princípios ativos farmacêuticos. Nem a indústria farmacêutica está investindo, ela vai lá e pega a ideia dos outros. Ela mantém os olheiros lendo trabalhos de cientistas, vocês sabem disso, né? Aqui, acho que é Rio Grande do Norte, né? As indústrias farmacêuticas criaram um pool de 20 pessoas só para olhar princípios ativos naturais que alguém está descobrindo. Então, você vê, secretário, se a universidade não estiver consciente disso, o processo não funciona. Tá certo? Todo dia eu tenho um pesquisador da Universidade de São Paulo, são 6.000, né? Todo dia tem um lá na porta. Tive essa ideia, patenteia, faz a patente na China, Estados Unidos. É só ideia, vai para casa, bem. Prova. Senão, eu não vou gastar $20 mil lançando uma patente internacional, que é o que custa. Bom, a nossa agência de inovação, ela tem várias atividades voltadas, aconteceu alguma coisa aqui, né? Voltada para a comunidade universitária, porque eu me formei no MIT, é uma universidade lá em Massachusetts, uma boa universidade na área de inovação. Faz 30 anos que eu revoltei para o Brasil, 30. Na minha época, os dormitórios estudantes tinham clube do empreendedorismo. Hoje, nos dormitórios dos estudantes brasileiros, só tem clube do baralho, do samba, do futebol. Se você falar em empreendedorismo e inovação num dormitório estudante, parece que tem alguns estudantes aí. Não é verdade o que eu estou falando? Não está na nossa cultura. Tem que ser implementado. O dia que a gente estiver levando estudante para a universidade e uma fração deles estiver convencido que eles têm que sair da universidade, não é para procurar emprego, é para gerar emprego, aí nós estamos envolvidos no processo de inovação. Antes disso, não estaremos, não é? Então, é o nosso trabalho. Muita atividade com a comunidade, com empresas, com o Estado. Eu não posso também me desvincular do Estado, que é um agente que faz toda a legitimação das ideias. Então tem muitas atividades, eu só quero mostrar uma, porque eu estou oferecendo para todo lugar que eu vou. Eu tenho um curso de inovação e empreendedorismo no ambiente acadêmico, que é totalmente online. Nós temos todas as videoaulas preparadas. Na minha universidade é um sucesso. Agora, se você quiser colocar na sua universidade, para que você vai produzir de novo? Vai lá, pede para a USP. Oferece para os seus alunos, não é? Não vai, eu tenho certeza que o meu reitor não vai cobrar nada. Vocês já estão pagando. A Universidade de São Paulo, todo mundo que compra qualquer produto do Estado de São Paulo está me ajudando. Aliás, é a universidade mais democrática do mundo. Se você der um real para um menininho no semáforo, no sinaleiro, lá no sinal, ele vai lá e compra uma bala, 2 centavos volta para a Universidade de São Paulo. É uma responsabilidade que a gente tem que aprender a assumir. Bom, são muitas atividades que a gente faz. Nós temos também um curso só para empresário, junto com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que também tem que ser oferecido nos outros estados. Se você não preparar os empresários, eles não estão prontos para colaborar com a ciência, não estão prontos para inovar nos seus produtos.
Com o Estado, 1 milhão de coisas. Nós temos, a universidade hoje ajuda 3 parques tecnológicos do Estado e nós temos 4 incubadoras com em torno de 270 empresas. E a gente faz questão de falar da inovação com responsabilidade social, que é a inovação que quer resolver algum problema. Eu escrevi um artigo que chama Combinando a necessidade com a oportunidade. O que o povo precisa? Roupa mais barata? Você tem que pegar um bando de garotos que se formaram em engenharia e falar: vocês têm que produzir roupa mais barata. Precisa descontaminar a água? Vocês têm que se virar. Precisa produzir. Nós não podemos comprar da China tudo, porque eles fizeram isso. Eles aprenderam a fazer mais barato. Claro, tem o problema da reforma fiscal, tudo isso, mas eu reúno empresários todo o tempo. Temos que trazer os empresários a ser sensíveis. Hoje a lei permite, ao invés de pagar imposto, que uma parte seja aplicada em desenvolvimento para a indústria. É a lei do bem, a lei da informática. Por que não usar isso? Não é? E ele está disposto. Então tem muitas atividades, nós recebemos muitas, eu faço muita exibição. Aliás, secretário, eu acho que o governo de Goiás e Bahia estão fazendo uma ação muito legal, parceria com a USP. Nós estamos ajudando a implementação de um programa, porque não adianta eu ficar multiplicando estruturas, as pessoas têm que se ajudar, né? Nós temos que aprender uma coisa chamada consórcio. Você faz bem patente? Vai fazer para mim também. Eu faço bem projeto, vou fazer para você também. E aí vai. Nós temos uma exibição que vai para todo lugar. Eu só queria dar 2 exemplos antes de terminar. Um é na área da educação. Então, um grupo de cientistas, algumas deles vocês já viram no Jornal Nacional, Maiana Zatz, que é das células tronco, Beatriz Barbui, que é a maior astrônoma mulher do mundo, Moisés Nussenswag, quem é físico teve que estudar os livros dele, Colli, que é um matemático. Nós criamos uma coleção de kits, consideramos inovação, foi feita a coleção, são 25 kits, 12 já estão produzidos e sendo vendidos, sendo distribuídos. 6.000 foi distribuído para uma prova de conceito junto com a CAPES, aqui no Maranhão foi testado também. E a gente está procurando secretarias para treinar os professores, para eles poderem começar a praticar ciência em sala de aula. Porque se você der um laboratório desses importados para o professor, ele não sabe usar, gente. Nós temos que ir preparando os professores sem gastar muito tempo. Você não pode pagar R$1.000 para um professor e querer que ele tenha PhD. Não é isso? E eu vou falar um pouquinho, eu vou pular algumas coisas, de uma técnica que é muito importante, principalmente para a sociedade brasileira. A gente coloca uma molécula dentro do corpo e ela localiza a célula cancerosa. Ela deposita na célula cancerosa. Mas ela não é, ela não é tóxica, ela é inofensiva até eu iluminar. A hora que eu ilumino, chacoalho as cargas, agora vocês sabem, torno ela excitada, ela fica muito reativa, ela converte a molécula de oxigênio, todo mundo tem oxigênio, tem que ter, né? Ela converte a molécula de oxigênio num tipo de oxigênio que é totalmente maléfico para a célula e mata a célula em segundos. E essa técnica tem sido aplicada. Esse tumor foi eliminado com 30 minutos de aplicação. Nós temos tratado muitos casos de tumoração, mas temos hoje programa de câncer de esôfago, colangiocarcinoma, brônquios e fígado, hemangioma e hepatocarcinoma em fígado, com as escolas de medicina. Mas o câncer de pele é um problema no Brasil. Vocês sabem quantos brasileiros têm câncer de pele por ano no Brasil? Existe um instituto, o INCA. Se você entrar no site, você vai ver que é quase 200.000 com a população de São Luís do Maranhão. 20% da população da cidade do Maranhão desenvolve câncer de pele por ano. Eu não vou perguntar quantos leitos hospitalares tem no Brasil. Você sabe? Nós não temos 600.000 leitos hospitalares. Se eu internar todo mundo que tem câncer de pele, não vai sobrar leito para criança com diarreia. E a população está ficando mais velha. E quando você chega acima de 70 anos, a chance de você ter câncer de pele, se você é descendente de europeu, começa a subir assim vertiginosamente.
chega a ser 70% quando chega a 80 anos de idade. Se você não tiver técnicas que tratam isso, todo mundo que vai ficando velho vai desenvolvendo as manchas, as queratoses e possivelmente um pequeno câncer de pele. Tá certo? Quando você é muito velho, ele progride lentamente, você nem vai no médico, vai morrer com aquilo. Mas daqui a pouco nós temos que ver o que o IBGE disse, que em 2020 teremos 22 milhões de pessoas acima de 78 anos. E aí? Quem que vai tratar? Certo? Quem paga, tem. E quem não paga? Então foi feito. Eu vou pular essas partes aqui, que são programas que nós temos. Foi feito um programa pago pelo BNDES. Eu dei um livro aqui para o secretário, onde nós montamos 100 centros. Aqui no Maranhão tem um centro que faz terapia fotodinâmica, e nós fornecemos absolutamente tudo, desde o aparelho até o medicamento. O problema do câncer, ele é um problema, desculpa que está em inglês, porque eu fui convidado para fazer a palestra na Finlândia, algumas semanas atrás, sobre eles descobriram a inovação social. Nós estamos fazendo há 20 anos. Então, é um problema social, é econômico, é um problema logístico. No Brasil, a maioria das pessoas estão em cidades que sequer tem um centro dermatológico. O dermatologista vai lá uma vez por mês e ele tem que ir resolver. Ele não pode ficar pospondo, porque senão, um problema que era assim, isso aqui é um câncer de pele comum. Eu sou físico, mas estou virando médico. Eu ando olhando as pessoas e eu descubro. Outro dia tinha um cara no mercado de São Carlos vendendo meia. Eu olhei falei, você foi no médico ver essa pinta? Ele falou, não. Falei, você tem que ir, rapaz. Ele foi, era câncer. E estava tão profundo que ele veio a falecer há uns meses atrás. Se tivesse visto antes, poderia ter salvado o camelô, né? Isso aqui é um câncer de pele. Essa pessoa relata que começou assim. Isso aqui foi tratado com 20 minutos com essa técnica que chama terapia fotodinâmica. Bom, o equipamento é brasileiro, conjuga na mesma plataforma diagnóstico por fluorescência óptica e tratamento fotônico. Esse aqui é só para câncer de pele. Faltava, isso aqui a gente passa uma pomada, já não é nem injeção. Passa a pomada, espera 2 horas, faz o tratamento. 90% dos casos você elimina o câncer. Essa é a inovação social que a gente precisa. Tá certo? Uma fábrica nasceu em Ribeirão Preto com os químicos e farmacêuticos. O Brasil hoje é o único país fora da Europa e Estados Unidos que produz os chamados fotofármacos. Porque senão seria proibitivo. Se eu vou cobrar um tratamento de câncer de pele R$1.000, o SUS pula fora. Faz a cirurgia que é mais barato. Não é? Ele não paga mesmo bem o médico, fica aquele rolo todo. Então você tem que tratar um câncer de pele por R$100. Não pode passar disso. Isso envolve medicamento, equipamento, tudo. Eu tenho médicos em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, que trata 40 pacientes por semana. Ele tem 3 máquinas dessas e vai fazendo tratamento. É muito simples. Isso aqui é como um câncer, se parece, na fluorescência. Até uma criança pode aprender a identificar que é câncer. Isso é fluorescência óptica. Eu vou lá e chacoalho as cargas com luz, e a luz que elas mandam de volta, eu identifico como sendo moléculas pertinentes ao câncer. Eu sei. Bom, a gente tem feito todo o tratamento, ele é muito simples e o resultado tem sido fantástico, porque o médico pode saber que foi bem sucedido. Talvez seja um dos poucos tratamentos que ele olha e fala, matei tudo, posso parar por aqui. Com a cirurgia, claro, ele remove tudo. Bom, nós temos muitos trabalhos científicos, esses são casos, 8.000 casos já tratados no Brasil, deixei aí no livro, né? E continuamos com o programa, está sendo um sucesso, e nós estamos em 9 países da América Latina, além do Paquistão. Eu não sei se eu consegui colocar Maranhão aqui. É Matão, eu escolhi errado a foto. Matão é em São Paulo. Mas eu tenho certeza que no Maranhão tem uma clínica, mas se isso não chegar aos hospitais públicos, a gente não trata quem precisa. Continua tratando quem pode pagar. Nós estamos agora no tratamento do câncer de colo de útero para a mulher, que é o grande problema da mulher. Foi feito o equipamento, já aprovado, está sendo testado nos Estados Unidos, desenvolvido pela universidade, com empresa já fabricando e aprovando pela Anvisa,
e vai ser testado no México com 5.000 mulheres. Mas nós estamos testando no Brasil em 3 hospitais. E essa técnica serve também para tratar muitas coisas, como queloides, psoríase, acne, HPV e a parte de beleza. Eu vou passar muito rápido, porque o meu tempo está... Mas é o mesmo princípio, mata uma camada, né, e tudo funciona muito bem. O controle microbiológico é fantástico. Isso aqui é o tratamento de HPV. O nosso programa foi tão bem sucedido que o pessoal do Johns Hopkins, nos Estados Unidos, veio buscar tecnologia para tratar HPV de homossexuais. Porque o número de homens que estão tendo câncer no reto no ânus é muito grande, e ali você tem que remover o ânus, e são pessoas jovens, e eles têm que ficar com a bolsinha, e aí a sobrevida em geral não é tão boa, né? Com esse tratamento eles estão conseguindo pelo menos 60% dos casos de câncer de ânus resolver, porque a opção sexual não é nosso problema é tratar a doença, né? Aqui é HPV, temos feito muita coisa oral, vou ter que pular rapidamente. A onicomicose também saiu aliás, a Globo fez um programa de 40 minutos, o que será, eu acho que chama o programa, sobre o tratamento dos fungos de unha. Você sabe que as mulheres brasileiras estão morrendo mais de cirrose hepática. Em primeira vista você pode falar, pô, que legal, elas estão bebendo mais, estão mais alegres, contraídas, tudo será mais fácil. Errado, elas estão bebendo mais fungicida. A mulher bebe fungicida para fungo de unha, para corrimento, para cândida, para tudo isso. Tudo isso vai focar no fígado e vai causar cirrose medicamentosa. Essa técnica é muito boa, passa uma pomada, ilumina, já tem uma empresa comercializando isso, os podólogos já estão usando, com alguns tratamentos, elimina os fungos. Ó, se eu mandar todas as mulheres tirar o chinelo aqui, 30% tem fungo de unha. Não é? E fica feia a unha. Ó, quer matar a mulher? É cabelo, unha. Se você estragar isso dela, acabou. Não pode, nós queremos uma mulher bonita. Então, esse é o programa. Aí aqui são outros programas que eu vou ter que pular. Nós temos agora um desafio lançado, que é ser capaz de identificar a osteoporose da mulher antes dela ter. Através do que? Fluorescência do dente. O dente é a única janela de tecido duro que a gente tem. Olhando com luz, tudo isso que eu estou falando é com luz, hein? Olhando com luz a fluorescência do dente, a gente diz para a mulher, ó, o seu metabolismo de cálcio não está adequado. Comece suplementação alimentar tentando evitar a osteoporose. Já imaginou? Você já foi num baile de terceira idade? Então vai. Porque a gente vai em baile mais 40, 50, as coisinhas, você vai no roça daqui, é roça dali, todo mundo livre. Você imagina se começar a ter osteoporose todo mundo? Vamos ficar ferrado com 80 anos. Não pode. Bom, eu vou parar por aqui, mas tem muita tecnologia que a gente está desenvolvendo, que já está disponível. Essa é fantástica, sendo testada na Unicamp. Um spray na boca da criança e uma iluminação elimina 85% das placas bacterianas. Você não precisa entrar com antibiótico. Você testa, dali 12 horas, se continua a infecção, entra com antibiótico. Mas em 85% dos casos não vai ser necessário. Então a gente espera que também vai ajudar. E muitas outras. Não vou falar da beleza. Temos uma técnica para eliminar celulite com estímulo de colágeno superficial com luz. Melhorou bastante. Bom, eu vou parar por aqui. Isso aqui é a dengue e tem muitas outras inovações que a gente vem fazendo, todas com luz. Obviamente as inovações não são só com luz, mas eu trouxe um elenco do que a luz está fazendo em termos de inovação tecnológica. Eu vou ter que voar para o aeroporto, mas eu queria agradecer imensamente e pedir desculpa de não poder ficar para a discussão, mas como eu estou me comprometendo a voltar e fazer uma aula demonstrativa para alunos e tal, então a gente vai ter uma chance maior. Tudo que eu falei tem no nosso homepage, na minha página. Qualquer coisa, eu vou deixar meu cartão aqui com a Alessandra e nós estamos à sua disposição. Muito obrigado.